Guerra Espiritual por Derek Prince. A sede, os lugares celestiais. O campo de batalha, a nossa mente. Todos os cristãos que creem na Bíblia estão envolvidos nesta batalha, quer percebam ou não. Parte 1. A natureza da guerra. Capítulo 1. Dois reinos opostos. Existem muitas fotos do povo de Deus no Novo Testamento. Em Efésios, por exemplo, o povo de Deus é apresentado por meio das seguintes fotos: uma assembleia legislativa, uma família, um templo e como a noiva de Cristo. No entanto, a imagem final do povo de Deus em Efésios é a de um exército. Este exército está empenhado em travar uma guerra global em suas proporções, que afeta e inclui todas as partes do globo em que vivemos. Na verdade, mesmo a palavra global não faz justiça ao alcance deste conflito. Ele abrange não apenas a Terra, mas se estende além da Terra até os próprios céus. Na verdade, o adjetivo que descreve corretamente esse conflito não é global, mas universal. Inclui todo o universo criado. A escritura que mais claramente introduz esse conflito e descreve sua natureza é Efésios 6, 10 a 12. Citarei primeiro a Nova Versão Internacional, depois compararei algumas outras versões. Verso 10. Finalmente seja forte no Senhor e em seu grande poder. Verso 11. Vista toda a armadura de Deus para que você possa se posicionar contra os esquemas do diabo. Paulo pressupõe que, como cristãos, estamos envolvidos em uma guerra para a qual precisamos da armadura apropriada e que nosso adversário é o próprio diabo. Ele então prossegue no versículo 12 para explicar mais completamente a natureza desta guerra. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Na versão New American Standard, este versículo diz, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia Viva, que não é exatamente uma tradução literal, mas uma paráfrase, diz, verso 12, pois não estamos lutando contra pessoas feitas de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, os governantes malignos do mundo invisível, aqueles seres satânicos poderosos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um grande número de ímpios espíritos no mundo espiritual. Seja qual for a versão que você deseja seguir, é claro que, como cristãos, estamos envolvidos em um conflito titânico que confunde a mente ao pensar. Tenho meditado tantas vezes e por tanto tempo em Efésios 6:12 no grego original que cheguei a fazer minha própria paráfrase. Você pode chamar isso de a versão Prince, pois nosso combate não é contra carne e sangue, não contra pessoas com corpos, mas contra governantes com várias áreas e ordens descendentes de autoridade, contra os dominadores do mundo nesta escuridão presente, contra as forças espirituais da maldade nos céus. Deixe-me explicar por que escolhi algumas dessas palavras. Eu digo, governantes com várias áreas e ordens descendentes de autoridade, porque isso retrata um reino altamente estruturado e bem organizado com ordens descendentes de autoridade e diferentes governantes e subgovernantes responsáveis por diferentes áreas de seu território. Usei a palavra dominadores em os dominadores do mundo nesta escuridão, porque o termo dominar descreve de maneira tão vívida a maneira como Satanás trata a raça humana. Observe que todas as traduções, exceto a Bíblia Viva, enfatizam que a sede deste reino altamente organizado está nos lugares celestiais. Aqui estão alguns pontos que emergem de Efésios 6:12. Primeiro, o conflito envolve todos os cristãos, não algum grupo especial como missionários, pastores ou evangelistas, mas todos nós. Muitos cristãos não viram dessa forma. A versão King James do versículo 12 afirma, pois não lutamos contra carne e sangue. Certa vez, ouvi alguém comentar que a maioria dos cristãos pontua esse versículo de maneira errada. Eles leem, nós não lutamos, ponto final. Em outras palavras, tudo o que precisamos fazer é sentar no banco da igreja e cantar hinos. No entanto, Paulo diz, estamos em uma luta corpo a corpo, mas não é contra carne e sangue. Considere também a importância da palavra partida de luta livre. A luta livre é a mais intensa de todas as formas de conflito entre duas pessoas. Cada parte do corpo, cada habilidade e cada truque devem ser usados para o sucesso. É um conflito total. Satanás tem um reino altamente organizado. Nesse reino existem várias áreas e níveis de autoridade. A sede deste reino está nas regiões celestiais.
Esse é um fato surpreendente, mas é bastante claro. O fato de Satanás liderar um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas, mas há muitas indicações claras disso nas Escrituras. Em Mateus 12, 22 a 28, esse incidente no ministério de Jesus é registrado. Jesus trouxe cura a um homem endemoninhado que estava cego e mudo ao expulsar o espírito maligno. 23, todo o povo ficou surpreso e disse: será este o filho de Davi? 24, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é apenas por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que esse sujeito expulsa os demônios. Beelzebu significa, literalmente, senhor das moscas. É o título de Satanás, especialmente como governante sobre os demônios, porque os demônios são comparados a todo o domínio dos insetos. Jesus responde aos fariseus no versículo 25. 25 Jesus conhecia os seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 26 Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então pode o seu reino subsistir? Há uma implicação clara de que, primeiro, Satanás tem um reino. Em segundo lugar, não é dividido, mas altamente organizado. Terceiro, ele permanece e ainda não foi derrubado. Jesus continua. 27 E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que o teu povo os expulsa? Então eles serão os teus juízes. 28 Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus vem sobre você. Jesus menciona aqui outro reino, o reino de Deus. Em particular, ele descreve um ponto onde o conflito entre esses dois reinos é trazido à tona. Ele diz: quando eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então você sabe que o reino de Deus chegou. A implicação é que o ministério de expulsar demônios revela as forças do reino de Satanás, e também demonstra a superioridade do reino de Deus porque os demônios são expulsos sob a autoridade do reino de Deus. Em última análise, existem dois reinos em oposição: o reino de Deus e o reino de Satanás. Novamente em Colossenses 1:12 a 14, Paulo diz, verso 12, dando graças ao Pai, que os qualificou para participar na herança dos santos no reino da luz. 13 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe ao reino do Filho que ele ama. 14 Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe novamente, existem dois domínios ou reinos. Existe o reino da luz, no qual está nossa herança, mas também existe o domínio das trevas. A palavra traduzida como domínio é a palavra grega exousia, que significa autoridade. Em outras palavras, gostemos ou não, Satanás tem autoridade. Ele é o governante de um reino que a Bíblia reconhece. Portanto, esses dois reinos estão envolvidos em uma guerra mortal, e a guerra está chegando ao seu clímax em nossos dias, à medida que esta era chega ao fim. Capítulo 2, Sede de Satanás. Em Efésios 6:12, Paulo deixa muito claro que, como cristãos, estamos envolvidos em uma luta de vida ou morte com um reino altamente organizado povoado por seres espirituais malignos e rebeldes, e que a sede deste reino está no céu reino. A frase, o reino celestial, levanta um problema particular na mente dos cristãos. Se Satanás foi expulso do céu há muito tempo, como então ele ainda pode ocupar um lugar no reino celestial? Deixe-me responder a esta pergunta apontando algumas passagens que descrevem eventos que aconteceram muito depois da rebelião inicial e expulsão de Satanás por Deus. Essas passagens indicam que Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus no céu naquela época. João 6 e 7, verso 6, um dia os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio com eles. 7, o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de vagar pela terra e ir e vir nela. Quase exatamente o mesmo incidente é registrado novamente em Jó 2, 1 e 2. Verso 1, em outro dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás também veio com eles para se apresentar diante dele. 2, e o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de vagar pela terra e ir e vir nela. Então, naquela época, que era nos dias de Jó, vemos que Satanás ainda tinha acesso direto à presença do Senhor. Quando os anjos de Deus vieram se apresentar e relatar ao Senhor, Satanás estava lá entre eles. A passagem parece indicar que os outros anjos não identificaram Satanás. Posso entender isso porque em 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que Satanás é transformado em anjo de luz. A passagem cria em minha mente a impressão de que o único que poderia identificar Satanás era o Senhor. Aparentemente, ele poderia aparecer na presença de Deus misturado com os outros anjos e não ser detectado. O Senhor disse: de onde você vem, Satanás?
Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? O Senhor não baniu Satanás imediatamente de sua presença, mas realmente teve uma conversa com ele. Portanto, sabemos que no tempo de Jó, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus no céu. Então ouviu uma grande voz no céu dizer: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos, que dia e noite os acusa diante de nosso Deus, foi lançado fora. Apocalipse 12:10. O acusador de nossos irmãos é Satanás. Observe que neste momento, ele ainda está acusando o povo de Deus diante de Deus dia e noite. Apocalipse 12:11 e 12 continua. Verso 11, eles o venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra de seu testemunho, eles não amavam suas vidas tanto a ponto de recuar diante da morte. Verso 12, alegrai-vos, pois, céus e vós que neles habitas. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, porque sabe que o seu tempo é curto. Essa passagem indica que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus, e ele usa seu acesso para acusar o povo de Deus na presença de Deus. Claramente, todas as passagens acima que citei referem-se a períodos muito depois da rebelião original de Satanás. Então, qual é a resposta? Existe mais de um céu. Eu acredito que isso está claramente indicado em todas as Escrituras. Por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica para céus é Shamaim. In é a desinência de plural. Na primeira vez que o céu é introduzido, ele é apresentado no plural. Em 2 Crônicas 2:6, temos esta declaração de Salomão em sua oração ao Senhor na dedicação do templo. Mas quem pode edificar para ele um templo, o Senhor, e desde os céus, até as alturas, não pode contê-lo? Onde a tradução diz os céus mais elevados, o hebraico diz, literalmente, o céu dos céus. Qualquer uma das traduções indica claramente que há mais de um céu. A palavra céu da frase, céu dos céus, sugere um céu que está tão alto acima do céu, quanto o céu está acima da terra. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo é ainda mais específico. Eu conheço um homem em Cristo que 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado para o paraíso. Ele ouviu coisas inexprimíveis, coisas que um homem não pode contar. Antes de me tornar um pregador, eu era um lógico e às vezes não consigo fugir da lógica. A lógica me convence de que, se existe um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Portanto, existem pelo menos 3 céus. Aparentemente, o terceiro céu é onde o paraíso, o lugar de descanso dos justos que partiram, está localizado agora. É também onde o próprio Deus habita. Efésios 4:10 fala sobre a morte e ressurreição de Jesus. Aquele que desceu é aquele que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de preencher todo o universo. Observe a frase, todos os céus. A palavra todos só pode ser usada corretamente para pelo menos 3. Quando eu estava ensinando inglês para estudantes africanos no Quênia, um estudante uma vez me disse: todos os meus pais vieram me ver. Eu disse: você não pode dizer todos os meus pais porque ninguém tem mais do que 2 pais. Se você só tem 2, não pode dizer todos. O mesmo se aplica à frase, todos os céus. Deve haver pelo menos 3. Acho que isso é claramente indicado por todo o teor das Escrituras. Isso nos leva à resposta ao problema de como o reino de Satanás ainda está no reino celestial. Na linguagem coloquial, às vezes usamos a frase sétimo céu para descrever uma condição de grande felicidade. Eu sugiro que isso não seja bíblico. Na verdade, essa frase foi tirada do Alcorão, o livro sagrado do Islã, e provavelmente não é apropriada para os cristãos. Em vez disso, se você está se sentindo particularmente feliz, deixe-me sugerir que diga que está nas nuvens. Há muitas nuvens no céu e essa expressão está mais de acordo com as Escrituras. Jesus está vindo nas nuvens. Que existem 3 céus é minha opinião e não uma doutrina estabelecida. No entanto, acredito que seja uma opinião razoável que se encaixe em todos os fatos conhecidos das Escrituras e da experiência. Quais são os 3 céus? O primeiro céu é o céu visível e natural com o sol, a lua e as estrelas que vemos com nossos olhos. O terceiro céu, sabemos por 2 Coríntios 12, é a habitação de Deus. É o paraíso, o lugar de descanso dos justos que partiram. É o lugar para onde o homem foi arrebatado e ouviu Deus falando palavras que não podiam ser proferidas. Portanto, ficamos com o segundo céu. Claramente, isso deve ser entre o primeiro e o terceiro.
Eu entendo que seja um céu intermediário entre o céu da habitação de Deus e o céu visível que vemos aqui na terra. Eu também acredito que este céu intermediário é onde a sede de Satanás está localizada. Isso explicaria por que frequentemente nos encontramos em uma intensa luta livre quando oramos. Às vezes não percebemos como é difícil chegar a Deus. Às vezes, fazemos uma oração que está na vontade de Deus, acreditamos que Deus ouve, mas a resposta demora. Pode haver mais de uma explicação para isso, mas uma das principais razões para experiências desse tipo na vida de crentes sinceros e comprometidos é que estamos envolvidos em uma guerra e que a sede do reino de Satanás está localizada entre o céu visível e o céu da habitação de Deus. Capítulo 3 – Batalha dos Anjos. O livro de Daniel tem um exemplo específico de guerra espiritual que lança mais luz sobre a localização do reino de Satanás. Na verdade, descreve uma batalha de anjos. No capítulo 10, Daniel descreve como ele se pôs a orar e buscar a Deus por uma revelação a respeito do futuro de seu povo Israel. Durante 3 semanas, ele se dedicou com especial intensidade à oração e à espera em Deus. No final das 3 semanas, um anjo do céu veio até Daniel com a resposta à sua oração. O anjo era tão glorioso e poderoso que todas as pessoas com Daniel foram dispersas, e ele foi o único que restou para receber a revelação. Daniel 10, 2-6 afirma: naqueles dias, eu, Daniel, estava de luto por 3 semanas inteiras. Não comi nenhuma comida saborosa, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem usei nenhum unguento, até que se completaram as 3 semanas inteiras. E no 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava às margens do grande rio, isto é, o Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que estava um certo homem vestido de linho, cuja cintura estava cingida com um cinto de ouro puro de ufaz. Seu corpo também era como berilo, seu rosto tinha a aparência de um relâmpago, seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pés como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras como o som de um tumulto. Como já mencionei, os companheiros de Daniel não suportaram essa aparição gloriosa e simplesmente desapareceram. Então o anjo começou a falar com Daniel e a parte que desejo enfocar são os versículos 12 e 13. Verso 12, disse-me então: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que puseste o teu coração em compreender isto e em humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta às tuas palavras. É importante ver que no primeiro dia em que Daniel começou a orar, sua oração foi ouvida e o anjo foi enviado com a resposta. No entanto, o anjo não chegou à terra com Daniel por 3 semanas inteiras ou 21 dias. O que manteve o anjo 3 semanas de viagem? Ele sofreu a oposição dos anjos de Satanás. Em algum lugar da jornada do céu de Deus à terra, o anjo foi solicitado a passar pelo reino de Satanás nos lugares celestiais. Lá ele sofreu oposição de anjos maus que tentaram impedi-lo de levar uma mensagem a Daniel. O versículo 13 continua: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. O anjo levou 21 dias porque teve resistência e oposição nos lugares celestiais. Então eis que Miguel, um dos príncipes chefes ou arcanjos, vieram me ajudar, pois eu havia sido deixado lá com os reis da Pérsia. Tudo isso aconteceu nos reinos celestiais. O líder dos anjos de Satanás é chamado de o príncipe do reino da Pérsia, o governante principal da Pérsia. Relacionados a ele e aparentemente sob ele, havia vários reis ou anjos menores. Então, do lado de Deus, o anjo que veio para ajudar o anjo original foi o arcanjo Miguel. Em Daniel 12:1, lemos sobre Michael. Agora, naquele momento, Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos de seu povo, se levantará. A palavra grande príncipe pode ser interpretada como arcanjo. Este arcanjo em particular, Miguel, guarda os filhos do povo de Daniel, os filhos de Israel. Michael, de alguma forma especial, é encarregado por Deus de zelar pelos interesses e proteger Israel, visto que toda esta revelação girava em torno do futuro de Israel, era do interesse de Israel que o mensageiro chegasse. Então, quando o primeiro anjo foi erguido, o arcanjo Miguel veio para ajudá-lo, e eles lutaram lá com os anjos satânicos por 21 dias. Os anjos satânicos foram representados por um que era conhecido como príncipe do reino da Pérsia, o governante supremo, e sob ele vários reis ou governantes subordinados que tinham várias áreas de autoridade. Por exemplo, pode haver um rei sobre cada cidade principal do Império Persa, um sobre cada grupo étnico principal, talvez um também sobre cada um dos vários cultos religiosos e pagãos do Império Persa.
Temos uma imagem de um reino altamente organizado e estruturado com várias áreas e níveis descendentes de autoridade com sedes nos lugares celestiais, e que é um reino de seres espirituais caídos e rebeldes. O anjo fala novamente sobre este conflito em Daniel 10:20. Você entende por que eu vim até você? Mas voltarei agora para lutar contra o príncipe da Pérsia. Em outras palavras, a batalha contra esse anjo maligno satânico que dominava o império da Pérsia ainda não estava completa. Haveria mais guerra nos céus. O anjo continua: estou saindo e eis que o príncipe da Grécia está para vir. Em outras palavras, uma vez obtida a vitória sobre o anjo mau que governa o império da Pérsia, o próximo império que surgirá será o império da Grécia, e que também terá seu próprio anjo mau específico que é o governante, ou príncipe, da Grécia. No versículo 21, o anjo que está falando com Daniel diz: no entanto, não há ninguém que esteja firmemente comigo contra essas forças, exceto Michael, seu príncipe. Portanto, vemos novamente que o arcanjo Miguel está especificamente associado a proteger e zelar pelos interesses do povo de Deus, Israel. Também vemos que foi necessária a força unida do primeiro anjo e Miguel para vencer os anjos governantes satânicos no reino de Satanás que se opunham à realização do propósito de Deus para Israel. Você pode se perguntar sobre a referência à Pérsia e à Grécia. Deixe-me lembrá-lo de que houve 4 grandes impérios gentios que sucessivamente dominaram Israel e a cidade de Jerusalém por volta do século 5 a.C. e assim por diante. Eles foram Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A Pérsia e a Grécia eram importantes porque, naquela época, eram os 2 impérios gentios dominantes. Vemos nessas passagens de Daniel que a batalha gira em torno do povo de Deus e dos propósitos de Deus. Acredito que isso ainda seja verdade hoje. Onde quer que o povo de Deus esteja e os propósitos de Deus sejam cumpridos, é aí que a batalha espiritual será mais intensa. Na minha opinião, nos dias em que vivemos, o centro do conflito é mais uma vez sobre Israel e a cidade de Jerusalém. O efeito das orações de Daniel é um tanto surpreendente. Quando Daniel começou a orar na terra, isso colocou todo o céu em movimento, tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás. Isso nos dá uma visão fantástica sobre o que a oração pode fazer. Também estou impressionado com o fato de que os anjos de Deus aparentemente precisavam da ajuda das orações de Daniel para ajudá-los a cumprir sua missão. Novamente, isso nos dá uma visão tremenda da eficácia da oração. Capítulo 4. As armas e o campo de batalha. Veremos agora 2 aspectos relacionados da guerra espiritual. Primeiro, as armas que devemos usar. Em segundo lugar, o campo de batalha em que a guerra é travada. Ambos são revelados em 2 Coríntios 10, 3-5. Primeiro, a American Standard Version diz, verso 3, pois, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Verso 4, pois as armas da nossa guerra não são carnais. Observe, Paulo diz que estamos vivendo na carne, engajados em uma guerra, mas nossa guerra não é no reino carnal. Portanto, as armas que usamos devem corresponder à natureza da guerra. Se a natureza da guerra fosse carnal ou física, poderíamos usar armas físicas ou carnais, como tanques, bombas ou balas. Porque a guerra é espiritual e em um reino espiritual, as armas também devem ser espirituais. Verso 4, pois as armas da nossa guerra não são da carne, mas divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Verso 5, estamos destruindo as especulações e todas as coisas altivas levantadas contra o conhecimento de Deus, e estamos levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Observe, nossas armas são apropriadas para a guerra, e estamos lidando com fortalezas. A versão King James diz, verso 3, pois, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Verso 4, pois as armas da nossa guerra não são carnais ou físicas, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Verso 5, abatendo imaginações e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Onde a versão New American Standard diz fortalezas, a King James diz fortalezas. A guerra é no reino espiritual, portanto, as armas são espirituais e apropriadas ao reino da guerra. Essas armas serão meu tema principal nas 2 sessões seguintes, nossa armadura defensiva e armas de ataque. É extremamente importante que entendamos onde a batalha está ocorrendo. Falando sobre o campo de batalha e nossos objetivos, Paulo usa várias palavras. Vou escolher entre várias traduções diferentes as seguintes palavras: imaginações, raciocínios, especulações, argumentos, conhecimento e pensamento. Observe que cada uma dessas palavras se refere ao mesmo domínio particular, o domínio da mente.
É absolutamente necessário compreender que o campo de batalha está no reino da mente. Satanás está travando uma guerra total para cativar as mentes da raça humana. Ele está construindo fortalezas e fortalezas em suas mentes, e é nossa responsabilidade, como representantes de Deus, usar nossas armas espirituais para derrubar essas fortalezas, para libertar as mentes de homens e mulheres, e então levá-los ao cativeiro para a obediência de Cristo. Que tarefa impressionante! Satanás deliberada e sistematicamente constrói fortalezas na mente das pessoas. Essas fortalezas resistem à verdade do Evangelho e à palavra de Deus, e impedem as pessoas de receber a mensagem do Evangelho. Que tipo de fortaleza a Bíblia indica? Eu sugeriria duas palavras inglesas bastante comuns que descrevem o tipo de fortaleza na mente das pessoas. Esses são preconceitos e preconceitos. Talvez você já tenha ouvido esta definição. Preconceito é ser inferior àquilo que você não conhece. Em outras palavras, se você não sabe nada sobre isso, com certeza está errado. Se você não foi o primeiro a pensar nisso, é perigoso. Se isso já foi verdade para qualquer grupo de pessoas, é verdade para as pessoas religiosas. Quase tudo sobre o qual as pessoas religiosas não ouviram, eles veem com intenso medo e suspeita. Há outro exemplo de preconceito contido na famosa declaração: "Não me confunda com os fatos, estou decidido." Isso é preconceito. Quando a mente de uma pessoa já está decidida com antecedência, nenhuma quantidade de fatos, verdade, evidência ou razão pode mudá-la. Somente armas espirituais podem destruir essas fortalezas. As pessoas são movidas e dominadas por preconceitos e preconceitos, muitas vezes para sua própria destruição. Um exemplo realmente me impressionou, talvez porque tenho formação inglesa. Na Guerra Revolucionária Americana, os soldados estavam lutando contra os rebeldes americanos. A ideia inglesa de guerra era vestir uniformes totalmente coloridos e marchar na fila com os tambores rolando, para a batalha. Os atiradores de elite americanos simplesmente se esconderam nas árvores e pântanos e simplesmente atiraram nessas pessoas sem nunca serem vistos. Pelos nossos padrões atuais, isso seria considerado suicídio militar. Naquela época, porém, as pessoas não podiam conceber a luta de outra forma. Foi um reduto de preconceito e preconceito que causou a morte desnecessária de milhares de soldados ingleses. Este é apenas um exemplo de como um preconceito mental pode levar as pessoas à própria destruição. Existem outros exemplos de preconceitos que prendem a mente das pessoas, como cultos religiosos, ideologias políticas e preconceitos raciais. Estes são encontrados, frequentemente, entre cristãos professos. Algum tempo atrás, eu estava pregando na África do Sul. Fui convidado para pregar sobre o tema de principados e guerra espiritual. Enquanto meditava sobre isso, o Senhor parecia me dar a identidade do homem forte da África do Sul. É intolerância. Eu pesquisei a palavra fanático no dicionário, e esta era a definição: aquele que sustenta, independentemente da razão, e atribui peso desproporcional a algum credo ou opinião. Isso é um fanático. É também uma fortaleza. É algo que Satanás constrói na mente das pessoas. Depois de fazer esta palestra, um ministro que nasceu na África do Sul, e conhecia bem o país, disse-me: "Você não poderia ter descrito melhor os problemas da África do Sul. A África do Sul está crivada de preconceito religioso, racial e denominacional. A raiz do problema desta nação é o fanatismo. Os sul-africanos, individualmente, são um grupo de pessoas muito agradável, mas suas mentes foram cativadas e mantidas por esta fortaleza de intolerância. Não estou sugerindo que os sul-africanos sejam diferentes das outras pessoas, eles apenas têm seu próprio tipo particular de fortaleza." 2 Coríntios 4:4 afirma: "O Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos, para que eles não pudessem ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Uma fortaleza é algo que cega a mente dos homens para que a luz do Evangelho não possa brilhar. Quando uma pessoa está nessa condição, é pior do que inútil discutir com ela. Quanto mais você argumenta, mais eles reafirmam seu erro e mais firmemente ficam presos nele. A única maneira de libertar essas pessoas é usar nossa libertação espiritual, é usar nossas armas espirituais e destruir as fortalezas em suas mentes. Capítulo 5. A base da nossa vitória. Vou agora explicar o fato mais importante que devemos saber para ter certeza da vitória em nossa guerra espiritual. Em Colossenses 2:13-15, Paulo descreve o que Deus fez por nós, como crentes, por meio da morte de Cristo na cruz em nosso favor. Verso 13: "Quando você estava morto em seus pecados e na incircuncisão de sua natureza pecaminosa, Deus o fez viver com Cristo. Ele nos perdoou todos os nossos pecados." Verso 14:
tendo cancelado o código escrito, com seus regulamentos, que era contra nós e que se opunha a nós, ele o tirou, pregando na cruz. Verso 15, e tendo desarmado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deixe-me primeiro avisá-lo de que Satanás está extremamente determinado a não compreender esse fato. Ele quer impedir que todos os cristãos entendam isso, porque é a chave para sua derrota. O grande fato essencial é este: Cristo já derrotou Satanás e todos os seus poderes e autoridades malignos totalmente e para sempre. Se você não se lembra de mais nada, lembre-se disso. Cristo já derrotou Satanás e todos os seus poderes e autoridades do mal totalmente e para sempre. Ele fez isso por meio de sua morte na cruz, por meio de seu sangue derramado e por meio de sua ressurreição triunfante. Para entender como isso foi feito, devemos reconhecer a arma principal de Satanás contra nós, e essa arma é a culpa. Apocalipse 12:10 afirma: Então ouvi uma grande voz no céu dizer: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Para o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi atirado para baixo. Quem é o acusador dos irmãos? Nós sabemos que é Satanás. Já mencionei que Satanás tem acesso à presença de Deus e sua principal ocupação é acusar os que creem em Jesus. Por que Satanás nos acusa? Qual é o seu objetivo? Isso pode ser afirmado em uma frase simples: para nos fazer sentir culpados. Enquanto Satanás puder nos fazer sentir culpados, não podemos derrotá-lo. A culpa é a chave para a nossa derrota e a retidão é a chave para a nossa vitória. Deus, por meio da cruz, lidou com esse problema da culpa, tanto no passado quanto no futuro. Ele fez provisão completa para ambos. Como Deus lidou com o passado? Colossenses 2:13 diz: Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Por meio da morte de Jesus Cristo em nosso nome, como nosso representante, carregando nossa culpa e pagando nossa penalidade, Deus agora pode nos perdoar por todos os nossos atos pecaminosos. Porque sua justiça foi satisfeita com a morte de Cristo, Ele pode perdoar todos os pecados que cometemos sem comprometer sua própria justiça. A primeira coisa que devemos entender é que todos os nossos atos pecaminosos passados, não importa quantos ou quão graves, foram perdoados quando colocamos nossa fé em Jesus. Então Deus fez provisão para o futuro, conforme mostrado em Colossenses 2:14, tendo cancelado o código escrito, com seus regulamentos, que era contra nós e que se opunha a nós, Ele o tirou, pregando na cruz. O código escrito é a lei de Moisés. Jesus na cruz acabou com a lei de Moisés como um requisito para obter a justiça com Deus. Enquanto a lei de Moisés era o requisito, cada vez que quebrávamos um dos requisitos menores, éramos culpados diante de Deus. Mas quando a lei foi tirada do caminho como um requisito para alcançar a justiça, então foi feita provisão para que vivêssemos livres da culpa porque nossa fé nos é imputada como justiça. Existem duas passagens relacionadas. Um deles é Romanos 10:4, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Essa é uma declaração importante. Judeu ou gentil, católico ou protestante, não faz diferença. Cristo não é o fim da lei como parte da palavra de Deus, ou como parte da história de Israel, ou em qualquer outro aspecto. Ele é o fim da lei como meio para alcançar a justiça com Deus. Não somos obrigados a guardar a lei para sermos justos. A segunda escritura relevante é 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, e para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a troca divina. Jesus foi feito pecado com a nossa pecaminosidade para que pudéssemos ser justificados com a sua justiça. Uma vez que compreendemos o fato de que fomos justificados com a justiça de Cristo, o diabo não pode mais nos fazer sentir culpados. A principal arma de Satanás será tirada dele. Jesus desarmou os principados e potestades com sua morte na cruz. Ele tirou dele sua principal arma contra nós. Agora eu quero mostrar a você o resultado da vitória de Cristo por meio de nós. Já vimos a declaração da vitória de Cristo em Colossenses 2:15. E tendo desarmado os poderes e autoridades, todo o reino do mal de Satanás, ele fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Um triunfo não é realmente a conquista de uma vitória, é a celebração e a demonstração de uma vitória já conquistada. Jesus, por meio de sua morte na cruz, demonstrou a todo o universo sua vitória sobre todo o reino satânico. No entanto, Jesus não obteve essa vitória para si mesmo, ele não precisava dela, ele venceu por nós. É propósito de Deus que essa vitória seja trabalhada e demonstrada por nosso intermédio.
Em 2 Coríntios 2,14, um dos meus versículos favoritos, Paulo diz: "Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em seu triunfo em Cristo e por meio de nós manifesta o doce aroma do seu conhecimento em todos os lugares." Não é de se admirar que Paulo diga: "Graças a Deus." Agradecer a Deus não poderia ser ajudado se você realmente entendesse a mensagem desse versículo. Deus sempre nos faz compartilhar o triunfo de Cristo sobre o reino de Satanás. Existem duas frases adverbiais, sempre e em todo lugar. Isso significa que não há tempo nem lugar em que não possamos compartilhar visivelmente o triunfo de Cristo sobre o reino de Satanás. Em Mateus 28, 18-20, Jesus declara: "Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu te ordenei. E certamente estarei com você para sempre, até o fim dos tempos." Aqui Jesus diz que por meio de sua morte na cruz, ele tirou a autoridade de Satanás, a obteve para si mesmo, e Deus investiu nele toda a autoridade no céu e na terra. Então ele diz: "Portanto, vá e faça discípulos." Qual é a implicação do portanto? Jesus diz: "Eu ganhei a autoridade, vá e exerça-a. Vá e demonstre minha vitória para o mundo inteiro cumprindo minha comissão." Gostaria agora de fazer 3 declarações simples sobre a vitória de Jesus. Primeiro, na tentação do deserto, Jesus derrotou Satanás em seu próprio nome. Ele encontrou Satanás, resistiu à sua tentação e o derrotou. Em segundo lugar, na cruz, Jesus derrotou Satanás em nosso nome, não por si mesmo, mas por nós. Ele não precisava da vitória para si mesmo porque já a tinha, mas ele conquistou a vitória para nós e derrotou o nosso inimigo. Ele desarmou nosso inimigo, despiu-o e fez uma exibição dele abertamente em nosso nome. Terceiro, agora é nossa responsabilidade demonstrar e administrar a vitória de Jesus. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em seu triunfo em Cristo, e por meio de nós manifesta o doce aroma do seu conhecimento em todos os lugares. 2 Coríntios 2,14. Lembre-se de que sempre, e em todo lugar, Cristo tornou a vitória possível para nós. Parte 2. Nossa armadura defensiva. Capítulo 6. A armadura completa de Deus. Já expliquei que, como representantes do reino de Deus aqui na Terra, nos encontramos envolvidos em uma guerra total contra um reino opositor altamente organizado governado por Satanás. Este é um reino de seres espirituais malignos, pessoas sem corpos, cuja sede está nos reinos celestiais. O campo de batalha em que esta guerra está sendo travada são as mentes da humanidade. Satanás construiu fortalezas de preconceito e incredulidade na mente da raça humana para impedi-los de receber a verdade do Evangelho. Nossa tarefa dada por Deus é quebrar essas fortalezas mentais, libertando assim homens e mulheres do engano de Satanás, e então trazê-los à submissão e obediência a Cristo. Nossa capacidade de cumprir essa tarefa dada por Deus depende principalmente de 2 fatores. Primeiro, que vemos claramente nas Escrituras que na cruz Jesus derrotou totalmente Satanás em nosso nome, e que agora é nossa responsabilidade demonstrar e administrar a vitória que Jesus já conquistou. Em segundo lugar, que façamos uso adequado das armas espirituais necessárias com as quais Deus nos forneceu. Essas armas espirituais se enquadram em 2 categorias principais: armas de defesa e armas de ataque. Nesta sessão trataremos da primeira categoria, armas de defesa. Efésios 6:10-17 é a nossa base. Finalmente, seja forte no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as maquinações do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito de tudo, permanecer firmes. Ficai, pois, firmes, cingindo os lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, além de tudo, pegando o escudo da fé com o qual podereis extinguir todos os projéteis flamejantes do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No início dessa passagem, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estamos tratando de tomar toda a armadura de Deus. Você pode ter me ouvido comentar antes que sempre que você encontra um portanto na Bíblia, você quer descobrir o que existe. O portanto neste versículo está lá por causa do versículo anterior onde Paulo diz:
Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. É porque estamos envolvidos nesta luta de vida ou morte com as forças do espírito maligno do reino de Satanás que devemos isso a nós mesmos, e a palavra de Deus exige de nós colocar toda a armadura de Deus. É significativo que 2 vezes nesta passagem, versos 11 e 13, Paulo diga: revestivos de toda a armadura de Deus. Certamente fomos claramente advertidos pelas Escrituras de que devemos nos proteger com toda a armadura de Deus. No versículo 13, Paulo dá uma razão adicional, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Observe a frase, o dia mau. Não acredito que isso signifique a grande tribulação ou algum desastre profético que virá ao mundo, embora eu acredite que possa haver tais desastres. Eu acredito que, nesse contexto, o dia mau se refere a algo que todo cristão vai passar. Este será um momento em que ele deverá confrontar as forças do mal, onde sua fé será desafiada, e onde todo tipo de oposição e problema será lançado contra ele. Paulo não questiona nossa necessidade de enfrentar o dia mau. Não é uma opção, mas sim uma certeza. Sempre penso na parábola que Jesus deu a respeito dos 2 homens que construíram casas. O homem tolo construiu na areia, e o homem sábio construiu na rocha. A casa do tolo desabou, mas a casa do sábio permaneceu. A diferença entre aquelas 2 casas não foram as provas a que foram submetidas, porque cada casa foi submetida à mesma prova: o vento, a chuva, a tempestade e a inundação. A diferença era o alicerce sobre o qual foram construídos. Nada na Escritura indica que nós, como cristãos, escaparemos desses testes. Não escaparemos do dia mau, devemos estar preparados para passar por ele. À luz disso, Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo tira sua foto de um legionário romano de sua época e relaciona 6 peças de equipamento que um legionário normalmente usaria. Deixe-me listá-los para você. Primeiro, o cinto da verdade. Em segundo lugar, a couraça da justiça. E terceiro, os sapatos da preparação do evangelho. Quarto, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. Sexto, a espada do Espírito. Você compreenderá, ao meditar sobre isso, que se colocar todas essas 6 peças do equipamento, estará totalmente protegido do topo da cabeça às solas dos pés, com uma exceção. Não há proteção para as costas. Vou cobrir isso no final desta sessão. Capítulo 7, o cinturão da verdade. O primeiro equipamento é o cinturão da verdade. Devemos entender por que um legionário romano precisaria de um cinto como parte de seu equipamento. Lembre-se de que, naquela época, a roupa masculina, assim como a feminina, era geralmente uma peça de roupa larga que ia pelo menos até os joelhos. No caso do legionário romano, era uma espécie de túnica. Quando um legionário romano era obrigado a fazer algo ativo, como lutar ou usar suas armas, ele precisava cuidar dessa vestimenta solta. Do contrário, as abas e dobras dificultariam seus movimentos e o impediriam de usar o restante do equipamento de maneira eficaz. A primeira coisa que teve que fazer foi amarrar bem o cinto em volta da cintura, de modo que a túnica não balançasse mais livremente e não pudesse atrapalhar seus movimentos posteriores. Isso era essencial e era a base de tudo o mais. É por isso que Paulo menciona o cinto da verdade antes de falar sobre. Muitas vezes a Bíblia fala sobre um homem cingindo seus lombos. É isso que significa essa frase. Paulo diz que o cinto para nós é a verdade. Acredito que isso não significa verdade teológica abstrata, mas verdade na vida diária. Significa honestidade, sinceridade, abertura e franqueza. Como pessoas religiosas, muitas vezes somos sobrecarregados com muita farsa e hipocrisia. Muitas coisas que dizemos e fazemos não são realmente verdadeiras, mas as dizemos apenas porque parecem boas. Estamos cheios de clichês religiosos e insinceridades. Existem coisas que fazemos, não para agradar a Deus ou porque realmente queremos fazer, mas para agradar outras pessoas. Quase todo grupo religioso tem seus próprios clichês particulares como: Jesus o ajudará, irmão. Às vezes isso nada mais é do que uma desculpa, porque não é Jesus quem precisa ajudar seu irmão, é você quem precisa ajudar seu irmão. Conversas religiosas como essa são como uma vestimenta solta e pendurada. Isso atrapalha e nos impede de fazer o tipo de coisa que Deus pede que façamos. Isso nos impede de ser cristãos ativos, enérgicos e eficazes. Também nos impede de usar os demais equipamentos. Devemos, antes de tudo, colocar o cinto da verdade.
Devemos deixar de lado a farsa, a hipocrisia, os clichês religiosos e dizer e fazer coisas que não pretendemos. Frequentemente, a verdade é muito dolorosa. Você deve começar a mostrar às outras pessoas o tipo de pessoa que você realmente é. Você pode ter se escondido ou assumido uma fachada religiosa todo esse tempo, e agora é confrontado com a necessidade da verdade real, da abertura e da franqueza. Você deve colocar o cinto e amarrá-lo ao redor para que essas insinceridades e fraudes religiosas não o envolvam mais e atrapalhem as coisas que Deus está pedindo que você faça. Capítulo 8 – A couraça da justiça. A couraça do legionário romano protege, acima de tudo, um órgão absolutamente vital do corpo humano, o coração. A Bíblia indica que o coração é de suprema importância em nossas vidas, conforme declarado por Salomão em Provérbios 4:23. Zelar pelo seu coração com toda diligência, pois dele brotam as fontes da vida. Fui professor no Quênia, África Oriental, por 5 anos. Conheci várias tribos e aprendi um pouco de suas línguas. Um dia, na parede do dormitório de um estudante, vi Provérbios 4:23 citado na língua maragoli. Traduzi literalmente para mim mesmo e sempre me lembrei da tradução. Guarde o seu coração com todas as suas forças, pois dele surgem todas as coisas que existem na vida. O que você tem em seu coração deve determinar o curso de sua vida, para o bem ou para o mal. É essencial protegermos nosso coração de todos os tipos de mal. Paulo fala sobre a couraça da justiça como proteção do coração. Devemos nos perguntar o que significa justiça neste contexto. Felizmente, Paulo retorna a esse tema da armadura em outra epístola. Em 1 Tessalonicenses 5:8, ele diz o seguinte: Mas, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Aqui, Paulo descreve a couraça de outro ponto de vista. Ele a chama de a couraça da fé e do amor. Junte essas duas passagens. A couraça da justiça é uma couraça da fé e do amor. Isso nos mostra o tipo de justiça que Paulo tinha em mente. Não é a justiça pelas obras ou lei religiosa, mas é a justiça que vem somente pela fé. Paulo fala sobre este tipo de justiça novamente em Filipenses 3:9. Para que eu possa ser achado nele Cristo não tendo uma justiça própria derivada da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, ao fundamento da fé. Paulo agora coloca os dois tipos de justiça lado a lado. Em primeiro lugar, ele fala sobre uma justiça própria derivada da lei e diz que isso não é suficiente. Como alternativa, ele fala da justiça que vem de Deus com base na fé. Esse é o tipo de justiça que ele tem em mente quando fala sobre a couraça da justiça que protege o coração. Enquanto estivermos usando uma couraça que é simplesmente nossa própria justiça, Satanás pode encontrar muitos pontos fracos nesse tipo de justiça e muitas vezes pode penetrá-la com seus ataques e causar danos ao nosso coração. Devemos vestir uma couraça que não seja nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não conheceu pecado, Jesus, para que nele Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Devemos ser convencidos pelas Escrituras e aceitar pela fé que nos tornamos a justiça de Deus. Esse é o único tipo de couraça que pode proteger adequadamente nosso coração e nossa vida. Esse tipo de justiça, enfatiza Paulo, vem somente por meio da fé. Portanto, é uma couraça de fé e amor. Não há outra maneira de alcançar esse tipo de justiça. Sempre fico comovido com a oração de Jesus por Pedro na noite anterior à sua paixão, quando Jesus avisou Pedro que ele iria traí-lo na mesma noite. No contexto dessa advertência, Jesus disse: Pedro, orei por você. Jesus não orou para que Pedro não o traísse. Nessas circunstâncias, sob as pressões que se desenvolveriam, e com as conhecidas fraquezas no caráter de Pedro, era inevitável que Pedro traísse Jesus. Mas Jesus fez um tipo diferente de oração, a única oração que realmente poderia ajudar Pedro. Jesus disse em Lucas 22:31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei por você, Simão, para que sua fé não desfaleça. Observe, para que a sua fé não desfaleça. Mesmo que ele fosse negar o Senhor e se mostrar muito fraco e covarde, tudo ainda poderia ser recuperado, desde que sua fé não falhasse. Esta é a couraça da fé e do amor. A fé é o elemento essencial para esta couraça. O tipo de fé que estamos analisando funciona apenas por meio do amor. Gálatas 5:6 diz: Pois em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão significa coisa alguma, mas a fé que opera pelo amor. Pelo que entendi, o que Paulo realmente está dizendo é: nenhum tipo de cerimônia ou ritual exterior, por si só, é suficiente.
A única coisa essencial, sem a qual não podemos ter sucesso na vida cristã, é a fé, o tipo de fé que atua por meio do amor. Não é uma fé passiva ou teórica, é uma fé ativa que só atua por meio do amor. Quanto mais eu medito sobre isso, mais fico impressionado com o poder irresistível do amor. Eu amo a passagem em Cânticos de Salomão 8, 6 e 7. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Muitas águas não podem extinguir o amor, os rios não podem levá-lo embora. Pense na declaração: o amor é tão forte quanto a morte. A morte é a única coisa irresistível que todos nós devemos encontrar. Nenhum de nós pode resistir, não há como evitar isso. A Escritura diz que o amor é tão forte quanto a morte. Pense nisso, o amor é irresistível, sempre conquista, não há como derrotá-lo. O amor nos protege de todas as forças negativas, como ressentimento, falta de perdão, amargura, desânimo e desespero, que podem corromper nossos corações e estragar nossas vidas. Lembre-se de que tudo o que existe na vida vem do coração. Paulo descreve esse tipo de amor em 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente, o amor é gentil. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registro de erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor nunca falha. Essa é a armadura de que precisamos, que nunca falha. Uma couraça em que não há pontos fracos que Satanás possa penetrar. O que Paulo diz é tão apropriado para a imagem da couraça. O amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Quando você tem aquela couraça da fé que opera por amor, ela sempre o protegerá. Isso manterá seu coração de todo ataque e tentativa de Satanás de penetrar nessa área vital de sua vida. Capítulo 9 – Os sapatos da preparação do Evangelho. Os sapatos que os legionários romanos geralmente usavam eram sandálias fortes e pesadas com tiras para mantê-las no lugar. Eles geralmente amarrados pelo menos na metade da panturrilha com tiras de couro. Eles eram uma parte muito importante do equipamento do legionário, porque permitiam que ele marchasse longas distâncias em alta velocidade. Isso deu a ele mobilidade. Isso o tornou disponível para seu comandante na hora e no lugar onde ele era necessário na batalha. Pense nos sapatos como proporcionando mobilidade e disponibilidade ao seu comandante, o Senhor Jesus Cristo. Isso se tornou muito real para mim em minha própria experiência pessoal. Por 2 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, servi em uma unidade hospitalar do exército britânico nos desertos do norte da África. Houve momentos em que estávamos trabalhando com uma divisão blindada em que estávamos muito perto das linhas inimigas, às vezes à noite. No deserto, não é fácil saber exatamente onde estão as linhas inimigas porque toda a guerra é muito móvel. Nessas situações, nosso comandante sempre dava ordens para não tirar as botas à noite. Devíamos dormir de botas. Claro, o motivo é óbvio. Normalmente, você não está no seu melhor quando acorda de um sono profundo. Se você não estiver com suas botas e houver confusão ao seu redor, você pode passar vários minutos valiosos tateando no escuro à procura de suas botas, depois tentando calçá-las e amarrá-las. Se, no entanto, você estiver de botas, estará disponível imediatamente. A chave é disponibilidade ou mobilidade. Isso também é verdade para a contraparte espiritual de nosso equipamento sobre o qual Paulo fala. Os sapatos ou sandálias são chamados de preparação do Evangelho. Em outras palavras, significa estar pronto para algo. Como cristãos, somos obrigados a ter uma compreensão inteligente do Evangelho. Muitos cristãos afirmam ter sido salvos e nascidos de novo, mas não podem dar um relato inteligente de como foram salvos ou como outra pessoa pode ser salva. Eu acredito que preparação inclui o estudo das Escrituras, memorização das Escrituras e a habilidade de comunicar inteligentemente a mensagem do Evangelho. Observe também que Paulo chama de o Evangelho da Paz. É um evangelho que produz paz de coração e mente para aqueles que creem nele e o obedecem. Há uma coisa muito certa sobre a paz. Só podemos transmitir paz aos outros se tivermos paz para nós mesmos. Não podemos transmitir algo que não experimentamos. Podemos falar sobre isso, podemos teorizar, mas não podemos transmiti-lo. Há uma passagem muito significativa em Mateus 10, 12 e 13, onde Jesus deu instruções aos primeiros discípulos quando os enviou pela primeira vez para pregar o Evangelho. Isso faz parte de sua instrução. Ao entrar na casa, dê sua saudação. Se o lar é merecedor, que a tua paz descanse sobre ele, se não for, deixe sua paz retornar para você.
Observe aquela frase significativa: se um lar é merecedor, que a tua paz esteja nele. Você deve transmitir sua paz a ele. Quando você vai para uma casa, você tem paz para transmitir? Você não pode transmitir algo que não esteja gostando. Deixe-me dar um pequeno exemplo de como isso pode funcionar. Suponha que você seja uma senhora fazendo suas compras no supermercado. Enquanto você espera na fila do caixa, há uma senhora que está obviamente à beira de um colapso nervoso. Ela está nervosa e Deus direciona você para ajudá-la. O que você vai fazer? Você vai dizer: venha à igreja no domingo de manhã? Isso não vai atender às suas necessidades. Se isso fosse tudo que você pudesse dizer, não estaria calçado. Calçar os sapatos significa que você está pronto para fazer algo bem ali e naquele momento, quando Deus o orientar. Em primeiro lugar, você deve ter paz. Você deve deixá-la sentir que você tem algo que ela não tem e precisa desesperadamente. As pessoas podem sentir paz nas outras pessoas. Quando ela busca essa paz, você deve ser capaz de dizer a ela em uma linguagem simples e não religiosa como ela pode encontrar a paz. Você deve ser capaz de comunicar o Evangelho a ela. Esses são os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Capítulo 10 – O escudo da fé. No grego do Novo Testamento existem duas palavras diferentes para escudo. Um deles é um pequeno escudo circular, com a forma mais ou menos semelhante a uma grande cesta de vime plana e redonda. O outro é um escudo retangular comprido, derivado da palavra que designa porta porque tem o formato de uma porta. Este é o tipo de escudo de que Paulo fala quando diz o escudo da fé. Um legionário romano devidamente treinado poderia usar aquele escudo de forma que nenhuma parte de seu corpo pudesse ser alcançada pelos mísseis do inimigo. Isso o protegeu completamente. Esse é o tipo de fé de que Paulo está falando quando se refere a ela como um escudo. Quando sairmos contra Satanás, se começarmos a causar-lhe algum problema, você pode ter certeza que ele contra-atacará. Primeiro, ele pode contra-atacar nossas mentes, nossos corações, nossos corpos ou nossas finanças, portanto, precisamos ter um escudo que nos cubra. Ele atacará qualquer área que puder alcançar. Se ele não puder nos atacar, ele atacará aqueles que estão mais próximos de nós. Se você é casado, a primeira coisa que Satanás atacará é sua esposa. É quase garantido. Essa é uma das maneiras pelas quais ele se vingará de você. Você deve ter um escudo grande o suficiente para proteger tudo pelo qual Deus o tornou responsável, incluindo você, sua família e tudo que Deus confiou a você. Certa vez, aprendi essa lição de uma maneira muito vívida. Eu estava ministrando uma vez a uma mulher que tinha um demônio do suicídio. A certa altura, ela recebeu uma libertação dramática muito definida e soube que estava livre. Nós dois louvamos a Deus. No dia seguinte, ela voltou para me ver e relatou esse incidente notável. Ela disse que quase na época em que recebeu sua libertação, seu marido estava dirigindo pela estrada em sua caminhonete aberta e seu cão pastor alemão estava de pé, como o cachorro sempre gostava de fazer, na parte de trás do caminhão. Sem nenhum motivo, enquanto o caminhão estava viajando em alta velocidade, o cão pastor de repente saltou e foi morto instantaneamente. No momento em que ela me disse isso, entendi que o demônio do suicídio que havia deixado a mulher havia entrado no cachorro. Satanás atacou a coisa mais próxima que ele pôde alcançar. Aprendi uma lição que acredito que nunca precisarei aprender novamente. Sempre que ministro libertação para as pessoas, eu sempre reclamo a proteção da fé no sangue de Jesus sobre tudo que está relacionado a elas. Nada assim aconteceu comigo novamente. Isso me ensinou a importância do escudo da fé como um grande escudo em forma de porta que protege tudo o que Deus nos confiou. A fé é mencionada 2 vezes nesta lista da armadura. A couraça é a fé e o amor e o escudo é o escudo da fé. Cada uso de fé deve ser entendido de forma ligeiramente diferente. A couraça é a fé para a nossa retidão pessoal, mas o escudo é a fé para proteção e provisão para nós mesmos e para todos os que Deus nos confiou. É isso que cobre tudo. Aprendi isso de maneira vívida no início de meu ministério no rádio. Quando fui lançado neste ministério, foi notável como muitas coisas davam errado simultaneamente no escritório e na produção. Equipamentos que deveriam ter funcionado perfeitamente de repente deixaram de funcionar. O pessoal adoeceu, as mensagens se extraviaram. A confusão se soltou em nossa organização geralmente bem organizada. Então percebi que era necessário estender o escudo da fé. Satanás estava contra-atacando, e ele não podia me alcançar pessoalmente, então ele atacou algo de que eu dependia, aqueles que apoiavam meu ministério. Mas estendi o escudo da fé, repreendi aquele poder de confusão, e a paz e a ordem foram restauradas. Mais uma vez, aprendi uma lição.
Devemos oferecer um escudo de fé para proteção e provisão completa. Capítulo 11. O capacete da salvação. O quinto equipamento é o capacete da salvação. Vou compartilhar algumas verdades preciosas a respeito disso, que aprendi em meus próprios conflitos. Quando olho para trás e para esses conflitos, lembro-me das palavras de Paulo em Romanos 8:37. Não, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. O que significa ser mais do que vencedores? Significa que não apenas vencemos a batalha, mas realmente saímos dela com mais do que tínhamos quando entramos nela. Já provei isso muitas vezes em minha própria experiência. No trato com a couraça, vimos que ela protege o coração. Agora que estamos olhando para o capacete, podemos ver que ele protege a cabeça e que a cabeça representa a mente. Na verdade, estamos falando de um capacete que protege nossas mentes. Vimos anteriormente que o campo de batalha em que toda esta guerra espiritual está sendo travada é a mente da humanidade. Como a mente é o campo de batalha, é óbvio que precisamos ser particularmente cuidadosos para proteger nossas próprias mentes. Como atendente de hospital na Segunda Guerra Mundial, fiquei sabendo disso por experiência própria. No natural, uma pessoa ferida na cabeça não pode mais fazer uso efetivo do restante de seu equipamento. Ele pode ser um soldado muito corajoso e eficiente e ter um excelente equipamento, mas quando ele é ferido na cabeça, torna-se muito difícil para ele fazer uso efetivo de sua habilidade e de seu equipamento. No espiritual, isso é verdade para muitos obreiros cristãos. Tive o privilégio de estar associado no ministério em diferentes momentos e em diferentes lugares com muitos servos maravilhosos de Deus, tanto homens quanto mulheres. Penso principalmente nos missionários, que geralmente estão sob extrema pressão espiritual. Alguns missionários com quem trabalhei eram homens e mulheres de Deus dedicados e qualificados, com grande habilidade e um verdadeiro chamado. Muitas vezes, porém, eles se permitiram ser feridos na cabeça. Com isso quero dizer que eles se deixaram levar pela depressão ou por desconfiar de outros obreiros cristãos. Esse problema em suas mentes os impedia de ser o tipo de missionários e servos de Deus eficazes que poderiam ter sido. Sendo feridos na cabeça, eles não puderam usar o resto de seu equipamento. Em minha própria experiência, tive uma tremenda luta pessoal contra a depressão por muitos anos. Era como uma nuvem ou névoa cinza escuro que se assentou sobre mim, me isolou, me desligou e dificultou minha comunicação com os outros. Isso me deu uma sensação de desesperança, e embora em muitos aspectos eu seja um servo talentoso e qualificado do Senhor, tive a impressão: outros podem, mas você não pode. Você nunca vai conseguir, você está indo ter que desistir. Lutei com essa depressão por muitos anos. Fiz tudo o que pude. Eu orei, jejuei, busquei a Deus, li a Bíblia. Então, um dia, Deus me deu uma revelação que resolveu meu problema. Eu estava lendo Isaías 61:3. Para designar aos que choram em Sião, dar-lhes formosura por cinza, óleo de alegria por luto, vestes de louvor por espírito de tristeza. Quando li essa frase, o espírito de peso, algo saltou dentro de mim. Eu disse: esse é o meu problema. É disso que preciso ser libertado. Eu li outras passagens das Escrituras sobre libertação, fiz uma oração simples de fé, e Deus de forma sobrenatural me livrou daquele espírito de peso. Então, vi que precisava de alguma proteção especial para minha mente. Eu estava familiarizado com a passagem em Efésios 6. Eu disse a mim mesmo: esse deve ser o capacete da salvação. Então eu disse: isso significa que estou com o capacete porque fui salvo? É automático. Percebi que não poderia ser assim, porque Paulo estava escrevendo para pessoas que eram cristãs quando disse: coloque o capacete da salvação. Fui direcionado a uma passagem paralela em 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e para um capacete, a esperança de salvação. E quando li essa frase, a esperança da salvação, tive uma revelação instantânea do Espírito Santo. Vi que a proteção para a mente é a esperança, mas a proteção para o coração é a fé. Frequentemente, nós confundimos isso. A fé bíblica está no coração. Com o coração se crê para a justiça. A fé bíblica é a couraça que protege o coração, mas a proteção da mente é a esperança. Precisamos ver a conexão entre fé e esperança. É afirmado claramente em Hebreus 11:1. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a realidade básica subjacente sobre a qual a esperança é construída. Quando temos fé válida, então temos esperança válida. Quando não temos uma fé válida, podemos também não ter uma esperança válida. A esperança pode ser mero pensamento positivo, mas quando temos um verdadeiro alicerce de fé,
podemos construir uma esperança válida, que é a proteção de nossa mente. Eu gostaria de definir esperança, de forma muito simples, de acordo com as Escrituras. A esperança é uma expectativa tranquila e constante de bem, baseada nas promessas da Palavra de Deus. Em certo sentido, é um otimismo contínuo. Essa é a proteção da mente. A esperança é uma atitude otimista que sempre opta por ver o melhor e não dá lugar à depressão, à dúvida e à autopiedade. Há uma base suficiente para a esperança na Palavra de Deus em Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se realmente sabemos que tudo o que acontece em nossas vidas está sendo trabalhado em conjunto por Deus para o nosso bem, nunca haverá motivo para pessimismo. Cada situação é sempre motivo de otimismo. O otimismo é o capacete. Enquanto mantemos, nossas mentes são protegidas contra todos os ataques sutis de Satanás de dúvida, desânimo, autopiedade, desconfiança e assim por diante. Quando o Espírito Santo me mostrou que o capacete para proteger nossa mente é a esperança, ele pregou uma espécie de sermão para mim. De repente, reuni várias passagens do Novo Testamento, todas tratando de esperança. Deixe-me compartilhar apenas alguns deles. Romanos 8:24 diz: "Pois somos salvos pela esperança." O que isso significa? Sem esperança, sem salvação. A esperança é uma parte essencial de nossa experiência de salvação. Compare a condição dos não salvos em Efésios 2:12. Antes de conhecerem a Cristo, vocês estavam sem Cristo, sendo estrangeiros da comunidade de Israel, e estranhos dos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estar sem Cristo, sem esperança e sem Deus é a condição dos perdidos. Nunca deve ser a condição do cristão. Se temos Cristo, então temos esperança e temos Deus. Colossenses 1:2 afirma: "A quem Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória." O verdadeiro mistério, o segredo do Evangelho, é Cristo em você. Se Cristo está em você, você tem esperança. Se você não tem esperança, é como se Cristo não estivesse em você. Você não é uma alma perdida, mas quero dizer que não está vivendo a experiência da salvação. A esperança em sua mente é uma parte essencial de sua experiência de salvação. Em Hebreus 6:17-20, há duas belas imagens de esperança, visto que Deus queria deixar bem claro aos herdeiros do que foi prometido a natureza imutável de seu propósito, ele o confirmou com um juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis nas quais Deus não pode mentir, nós, que fugimos para apoderar-nos da esperança que nos foi oferecida, possamos ser grandemente encorajados. Temos essa esperança como âncora para a alma, firme e segura. Ele entra no santuário interno por trás da cortina, onde Jesus, que ia antes de nós, entrou por nós. A primeira imagem de esperança é um altar. Sob a antiga aliança, o altar era um lugar de proteção dos vingadores do sangue. Quando você fugiu para o altar, você estava seguro. O escritor de Hebreus diz que quando todas as pressões estão contra nós, fuja para o altar, segure-se nas pontas do altar, e não deixe que nada o afaste. O altar é a esperança. Em segundo lugar, a esperança é como uma âncora que se estende desde o tempo até a eternidade, até a própria presença de Deus. Neste mundo, somos como um pequeno navio no mar. Tudo ao nosso redor é temporário, impermanente, não confiável, mutável. Não há nada que nos dê segurança e estabilidade. Se quisermos ter segurança e estabilidade, precisamos de uma âncora que alcance a eternidade e se fixe na rocha dos séculos. Quando temos esperança, estamos ancorados. Finalmente, em Hebreus 10:23, lemos: "Mantemo-nos inabaláveis na esperança que professamos. Continue esperando. Não perca as esperanças, seja um otimista. É a proteção de sua mente." Capítulo 12, a espada do Espírito. Há uma coisa que distingue a espada dos outros 5 itens que examinamos. A espada é o primeiro item que não é puramente defensivo. Sem ela, não temos como afastar o diabo. Se colocarmos todos os outros itens do equipamento, podemos evitar que o diabo realmente venha a nos ferir, mas não podemos tirá-lo de nossa presença. A única coisa nessa lista que pode fazer isso é a espada, que é chamada de a Palavra de Deus. A Bíblia compara a Palavra de Deus a uma espada porque a Palavra de Deus penetra e penetra. Hebreus 4:12 declara: "A Palavra de Deus é viva e ativa. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, julga os pensamentos e atitudes do coração." A Palavra de Deus penetra em todas as áreas da personalidade humana. Ela penetra até a medula, a parte mais íntima do ser físico.
Ela também penetra e faz a divisão entre alma e espírito, a área mais interna da personalidade humana. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Em Apocalipse 1,16, onde João teve uma visão de Jesus em sua glória como Senhor da Igreja, uma das coisas que ele viu foi uma espada saindo da boca de Jesus. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus saindo da boca de Jesus, visto que está indicado nas Escrituras que o próprio Jesus usa a espada da palavra de Deus. Faríamos bem em estudar como Jesus a usou em sua vida terrena. A imagem mais clara disso é encontrada em Mateus 4, 1-11, que descreve a tentação de Jesus por Satanás no deserto. Deixe-me salientar que toda vez que Jesus encontrou Satanás pessoalmente, a única arma que ele usou contra ele foi a espada do Espírito, ou a palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aproximou-se dele o tentador e disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa e o fez subir no ponto mais alto do templo. "Se tu és o Filho de Deus", disse ele, "lança-te ao chão. Pois está escrito, ele comandará seus anjos a respeito de você, e eles o levantarão em suas mãos, para que você não bata com o pé em uma pedra." Jesus respondeu-lhe: "Também está escrito, não ponha o Senhor vosso Deus à prova." Novamente o diabo o levou a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. "Tudo isso eu te darei", disse ele, "se você se prostrar e me adorar." Jesus disse-lhe: "Afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e sirva apenas a ele." Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o ajudaram. Mateus 4, 1-11. Eu gostaria de apontar algumas coisas interessantes sobre essa passagem. Primeiro, nem Jesus nem Satanás questionaram a autoridade das Escrituras. Não é notável? Em particular, Jesus citou cada vez o livro de Deuteronômio, o único livro que foi escolhido para ser atacado por teólogos e críticos modernos. Pessoalmente, acredito que Jesus e Satanás foram mais sábios do que os teólogos modernos. Ambos conheciam a autoridade dessas palavras. Em segundo lugar, a base de toda tentação contra Jesus era a tentação de duvidar. Toda vez Satanás começou com a palavra "se", ele colocou algo em dúvida. Terceiro, como já indiquei, Jesus não variou seu método de lidar com Satanás, mas sempre usou a mesma arma da palavra de Deus contra ele. Está escrito, está escrito, está escrito. É significativo que o diabo possa citar as Escrituras, mas ele as aplica mal. Ele citou o Salmo 91, mas Jesus citou novamente o Deuteronômio. O diabo tentou usar as Escrituras contra o Filho de Deus. Se ele fez isso contra Jesus, ele pode fazer isso contra você ou eu. Devemos conhecer as Escrituras completamente e devemos saber como aplicá-las se quisermos ser capazes de lidar com o diabo. Devemos ter cuidado com as pessoas que aplicam mal as Escrituras e tentam nos tentar a fazer a coisa errada. Jesus não respondeu ao diabo com teologia ou filiação religiosa. Ele não disse a qual sinagoga frequentava ou qual rabino o havia ensinado. Ele sempre foi direto para as Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Depois do terceiro golpe daquela espada afiada de 2 gumes, Satanás recuou. Ele estava farto. Você e eu temos o privilégio de usar a mesma arma. Em Efésios 6,17, onde Paulo fala sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus, a palavra grega que ele usa para a palavra é rema, que sempre significa principalmente uma palavra falada. É significativo que a espada do Espírito não seja a Bíblia na estante ou na mesa de cabeceira. Isso não assusta o diabo. Mas quando você toma a Escritura em sua boca e a cita diretamente, então ela se torna a espada do Espírito. Observe também o significado da frase, a espada do Espírito. Isso indica cooperação entre o crente e o Espírito Santo. Devemos pegar a espada. O Espírito Santo não fará isso por nós. Mas quando pegamos a espada com fé, o Espírito Santo nos dá o poder e a sabedoria para usá-la. Capítulo 13, a área desprotegida. Agora cobrimos todos os 6 itens da armadura de proteção. Eles são o cinto da verdade, a couraça da salvação, os sapatos da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se colocarmos e usarmos todo esse equipamento de proteção que Deus providenciou, estaremos totalmente protegidos do alto da cabeça até a planta dos pés, exceto em uma área.
A única área para a qual não há proteção são as nossas costas. Eu acredito que isso é muito significativo e tem uma aplicação dupla. Em primeiro lugar, nunca dê as costas ao diabo porque, se o fizer, estará dando a ele a oportunidade de feri-lo em uma área desprotegida. Em outras palavras, nunca desista. Nunca se vire e diga, já chega, não aguento mais, não aguento mais. Isso é entregar suas costas desprotegidas ao diabo, e você pode ter certeza que ele aproveitará a oportunidade para feri-lo. Em segundo lugar, nem sempre somos capazes de proteger nossas próprias costas. Nas legiões de Roma, soldados de infantaria lutaram em fileiras cerradas. A palavra grega para uma categoria tão próxima era falange. Eles foram treinados para lutar dessa forma e nunca quebrar a hierarquia. Cada soldado conhecia o soldado à sua direita e à sua esquerda, de modo que se ele estivesse sendo pressionado e não pudesse proteger suas próprias costas, haveria outro soldado para fazer isso por ele. Eu acredito que o mesmo é verdade conosco, como cristãos. Não podemos sair como indivíduos isolados e enfrentar o reino do diabo. Devemos ser disciplinados, encontrar nosso lugar no corpo, que é o exército de Cristo, e saber quem está à nossa direita e quem está à nossa esquerda. Devemos ser capazes de confiar em nossos companheiros soldados. Então, quando estivermos sob pressão, devemos saber quem estará lá para proteger nossas costas quando não pudermos protegê-las. Estou no ministério há quase 40 anos e tenho visto muitas coisas. A verdadeira tragédia de nossa experiência cristã é que a própria pessoa que protege suas costas às vezes fere você. Quantas vezes nós, como cristãos, somos feridos nas costas por outros cristãos? Isso é algo que nunca deveria acontecer. Vamos decidir ficar juntos, proteger as costas uns dos outros e não ferir uns aos outros. Parte 3. Armas de ataque. Capítulo 14. Tomando a ofensiva. Lidamos com os 6 itens da armadura defensiva listados por Paulo em Efésios 6:14-17. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu indiquei que, com exceção da espada, todos esses itens são essencialmente para proteção ou autodefesa. Mesmo a espada não pode alcançar mais longe do que o braço da pessoa que a empunha. Em outras palavras, não há nada nesta lista de equipamentos defensivos que nos capacite a lidar com as fortalezas de Satanás, conforme Paulo as descreve em 2 Coríntios 10:4 e 5, onde ele fala sobre nossa obrigação de derrubar as fortalezas ou fortalezas de Satanás. Agora queremos passar da defensiva para a ofensiva. Queremos lidar com armas de ataque que nos permitirão atacar e derrubar as fortalezas de Satanás. É importante que vejamos nossa obrigação de tomar a ofensiva, de sair e atacar ativamente o reino de Satanás. É um fato da história e da experiência que nenhum exército jamais ganhou uma guerra na defensiva. No início deste século, alguém perguntou a um conhecido general francês, em uma guerra, qual exército vence? O general respondeu, aquele que avança. Provavelmente é uma simplificação exagerada, mas pelo menos é verdade que nunca venceremos uma guerra recuando ou simplesmente mantendo nosso terreno. Enquanto Satanás mantiver a igreja na defensiva, seu reino nunca será destruído. Portanto, temos a obrigação absoluta de sair da posição defensiva e de mera autoproteção para uma posição de ataque. Quando Jesus revelou seu plano pela primeira vez para a igreja, ele a imaginou como ofensiva e atacando as fortalezas de Satanás. A primeira vez que a palavra igreja é usada no Novo Testamento é em Mateus 16:18. Jesus está aqui falando com Pedro, e ele diz o seguinte: você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e todos os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Uma leitura alternativa é: todas as portas do inferno não serão fortes demais para isso. A palavra para inferno, em grego, é Hades. O significado da raiz da palavra Hades é invisível, invisível. Então, o Hades, ou inferno, é o mundo invisível do reino de Satanás. Jesus descreve sua igreja à luz de 2 atividades principais: construir e lutar. Eles sempre devem andar juntos. Não adianta lutar se não construirmos. Por outro lado, não podemos construir se não batalharmos. Portanto, devemos pensar sempre em termos de edificar a igreja e combater as forças de Satanás. Muitas pessoas interpretaram essas palavras de Jesus incorretamente. De alguma forma, eles presumiram que Jesus retratou a igreja na defensiva, sitiada em uma cidade pelas forças de Satanás. Eles interpretaram sua promessa como significando que Satanás não seria capaz de derrubar o portão daquela cidade antes que Jesus viesse e arrebatasse a igreja.
Esse é realmente um conceito totalmente defensivo da igreja no mundo, mas é completamente incorreto. Jesus retrata a igreja na ofensiva, atacando as portas de Satanás. Jesus promete que as portas de Satanás não resistirão à igreja e que Satanás não será capaz de mantê-la fora. Não é a igreja tentando manter Satanás fora, é Satanás falhando em manter a igreja fora. Jesus nos promete que, se obedecermos a Ele como nosso comandante-chefe, seremos capazes de sair, atacar as cidadelas de Satanás, arrombar seus portões, libertar seus cativos e levar seus despojos. Essa é a missão da igreja e é essencialmente ofensiva, não defensiva. A palavra portão tem um grande significado nas Escrituras. Em primeiro lugar, o portão é o lugar de conselho e regra. Por exemplo, em Provérbios 31:23, diz sobre o marido da esposa ideal, a esposa fiel. O marido dela é respeitado no portão da cidade, onde toma assento entre os anciãos da terra. Observe que o portão da cidade era o local onde o conselho de anciãos governantes se reunia, governava e administrava a cidade. Portanto, quando a Escritura diz que as portas de Satanás não prevalecerão contra a igreja, isso significa que os conselhos de Satanás não prevalecerão contra a igreja, mas serão frustrados e aniquilados. Ao atacar uma cidade, o lugar natural para atacar são os portões, porque eles são mais fracos do que os muros. Isaías 28:6 diz: uma força para aqueles que repelem o ataque ao portão. O quadro apresentado é a igreja fazendo um ataque violento às portas da cidadela de Satanás, e que as portas de Satanás não serão capazes de manter a igreja do lado de fora. Portanto, devemos parar de pensar na defensiva e começar a pensar. Minha experiência é que a maioria dos cristãos tem a atitude: eu me pergunto onde o diabo vai atacar a seguir. Eu sugiro a você que a bota fique no outro pé. O diabo deve estar se perguntando onde a igreja irá atacá-lo em seguida. Para continuar com o tema da igreja tomando a ofensiva, quero explicar a base bíblica para isso. É encontrado principalmente em um versículo, Colossenses 2:15, que descreve o que Deus realizou por meio da morte de Cristo na cruz em nosso favor, quando Ele desarmou os governantes e autoridades. Agora, os governantes e autoridades são as mesmas forças espirituais de Satanás mencionadas em Efésios 6:12. Por meio da cruz, Deus desarmou esses governantes e autoridades. Você já pensou que Satanás ficou sem armadura? Ele foi despojado de suas armas. Deus, por meio da cruz, desarmou os governantes e autoridades. Então diz: Ele fez uma exibição pública deles, tendo triunfado sobre eles por meio dele. Efésios 6:15. Então Deus, por meio da cruz, desarmou o reino de Satanás, fez uma exibição pública dos representantes do reino de Satanás. Um triunfo não é tanto conquistar uma vitória, mas sim a celebração de uma vitória que já foi conquistada. É uma demonstração pública de que a vitória completa foi conquistada. Na cruz, Jesus não obteve a vitória para si mesmo. Ele sempre teve a vitória. Como nosso representante, ele obteve a vitória em nosso nome. Assim, sua vitória se torna nossa vitória. 2 Coríntios 2:14 declara: mas graças a Deus, que sempre nos conduz em seu triunfo em Cristo, e por meio de nós manifesta o doce aroma do seu conhecimento em todos os lugares. Sempre, e em todo lugar devemos representar a vitória de Cristo. Deus vai demonstrar publicamente a vitória que Cristo conquistou por nosso intermédio. Essa é a vitória sobre os governantes e autoridades de Satanás ou principados e potestades. Essa vitória deve ser trabalhada por nosso intermédio. Esta é a comissão final de Jesus, dada aos seus discípulos em Mateus 28:18 e 19. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vá, portanto, e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: toda a autoridade já me foi dada. Vá, portanto. O que significa, portanto? Entendo o que significa: vá e exerça, em meu nome, a autoridade que já ganhei. Nossa tarefa é administrar a vitória, demonstrar o triunfo e exercer a autoridade que Jesus conquistou em nosso nome. A autoridade só tem efeito quando é exercida. Se não exercermos a autoridade que Ele nos deu, ela permanecerá ineficaz. O mundo só pode ver a vitória de Cristo quando a demonstramos. Cristo obteve a vitória, mas nossa missão é demonstrar a vitória sobre Satanás e seu reino, que Jesus já conquistou, e isso só podemos fazer quando passamos da defensiva para a ofensiva. Capítulo 15, a arma da oração. Para que possamos atacar e derrubar as fortalezas de Satanás, Deus nos proveu com as armas espirituais apropriadas. 2 Coríntios 10:4 diz: pois as armas de nossa guerra não são carnais,
não são carnais, físicas ou materiais, não são bombas, balas, tanques ou aviões de guerra, mas divinamente poderosos para a destruição de fortalezas. Claro, isso se refere às fortalezas de Satanás. Em outras palavras, Deus nos forneceu armas espirituais. Com base em muito estudo e experiência pessoal, acredito que as Escrituras revelam 4 principais armas espirituais de ataque. São elas: oração, louvor, pregação e testemunho. Vamos considerar primeiro a arma da oração. Devo qualificar isso dizendo que a oração é muito mais do que uma arma. A oração tem muitos aspectos diferentes, sendo que a oração é uma arma de guerra espiritual. Eu acredito que é a mais poderosa de todas as armas que Deus nos confiou. Em Efésios 6,18, depois que Paulo listou os 6 itens da armadura defensiva, ele disse: "E ore no Espírito em todas as ocasiões com todos os tipos de orações e pedidos." Nesse ponto ele passou da defensiva para a ofensiva. Não é por acaso que isso vem imediatamente após a lista de armaduras defensivas. Ele menciona ali a maior de todas as armas de ataque, que é a oração. Pense na oração como um míssil balístico intercontinental. Este é um míssil lançado de um continente, dirigido por um sistema de orientação avançado para um alvo em um continente completamente diferente para destruir um alvo designado. Não há limitação de tempo ou distância na oração. A oração é como um míssil balístico intercontinental. Com ele, podemos atacar as fortalezas de Satanás em qualquer lugar, até mesmo nas regiões celestiais. Um exemplo de oração de ataque está relacionado em Atos 12, 1-6. A igreja havia sido perseguida pelo rei Herodes. Tiago, um dos líderes, já havia sido executado por Herodes. Agora, Pedro também foi preso e estava programado para ser executado em breve. Esta é a situação. Foi nessa época que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de persegui-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradava aos judeus, passou a prender também a Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães ázimos. Depois de prendê-lo, colocou-o na prisão, entregando-o aos guardas de 4 esquadrões de 4 soldados cada. Herodes pretendia levá-lo a julgamento público após a Páscoa. Ele não faria isso durante a Páscoa porque isso seria considerado uma profanação de um período sagrado no calendário judaico. Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite anterior ao julgamento de Herodes, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado por 2 correntes, e sentinelas montavam guarda na entrada. Pedro estava na prisão de segurança máxima. Herodes estava tão determinado a não permitir que ninguém resgatasse Pedro que, na verdade, ele tinha 4 esquadrões de 4 soldados, cada um vigiando noite e dia, 4 horas por vez. Está implícito que um soldado foi acorrentado às mãos ou aos pés de Pedro. No natural, qualquer tipo de resgate era totalmente impossível. A igreja, entretanto, estava orando fervorosamente. Uma crise ajusta nossas prioridades. Não sei o quão fervorosa a igreja tinha estado em oração, mas de repente Tiago foi arrebatado deles. Agora eles viam o perigo de Pedro, seu líder natural, ser levado. Essa foi a motivação para a oração sincera. Eles não oravam apenas durante o dia, mas o registro indica que oravam à noite também. É importante notar que há momentos em que apenas orar durante o dia não será suficiente. Jesus disse em Lucas 18 que Deus vingaria seus próprios eleitos que clamaram a Ele dia e noite. Há uma intensidade na oração que às vezes é necessária para liberar a intervenção de Deus. Jesus deu uma promessa a Pedro em João 21, 18 e 19. Eu te digo a verdade, quando você era mais jovem você se vestia e ia aonde queria. Mas quando você envelhecer, estenderá as mãos e outra pessoa irá vesti-lo e conduzi-lo aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. Então ele disse a ele: siga-me. Eu me pergunto se Pedro estava meditando sobre essa promessa na prisão. Jesus disse: quando você for velho. Naquela época, Pedro ainda não era um homem velho. Suponho que ele deve ter raciocinado que algo iria acontecer para fazer com que a palavra de Jesus se sustentasse, e assim foi. Mas foi necessária a oração da igreja para torná-la efetiva. Deus respondeu à oração da igreja enviando um anjo para libertar Pedro. Atos 12, 8-11 afirma: então o anjo lhe disse: vista suas roupas e sandálias, e Pedro fez isso. Enrole sua capa em volta de você e siga-me, disse o anjo a ele. Pedro seguiu para fora da prisão, mas ele não tinha ideia de que o anjo estava fazendo estava realmente acontecendo. Ele pensou que estava tendo uma visão.
Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu para eles por si só, e eles passaram por ele. Depois de percorrerem toda a extensão de uma rua, de repente o anjo deixou. Pedro voltou a si e disse: agora eu sei, sem dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me resgatou das garras de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus respondeu às orações da igreja por intervenção sobrenatural por meio de um anjo. No entanto, a libertação foi apenas a primeira parte do resultado de sua oração. Devemos ver também a segunda parte, que foi um julgamento de um anjo sobre o perseguidor, o rei Herodes. Em Atos 12, 19 a 23, lemos: depois que Herodes fez uma busca completa e não o encontrou, ele interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Então Herodes foi da Judéia para Cesareia e ficou lá por um tempo. Ele tinha brigado com o povo de Tiro e de Sidom. Eles agora se juntaram e buscaram uma audiência com ele. Tendo garantido o apoio de Blastus, um servo pessoal de confiança do rei, eles pediram paz, porque dependiam do país do rei para seu suprimento de alimentos. No dia marcado, Herodes, usando suas vestes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso público ao povo. Eles gritaram: esta é a voz de um Deus, não de um homem. Em outras palavras, eles lisonjearam Herodes ao chamá-lo de Deus. Observe o resultado. Imediatamente, porque Herodes não deu graças a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes e morreu. Vamos examinar como a oração funciona nessa situação como uma arma de ataque. A oração irrompeu nos lugares celestiais e liberou a intervenção dos anjos. Podemos comparar com o tempo em Daniel 10, quando Daniel orou, e o anjo veio do céu com a resposta. O comentário final da Escritura está em Atos 12, 24. Mas a palavra de Deus continuou a aumentar e se espalhar. Isso retrata o progresso irresistível da palavra de Deus, especialmente a promessa que Jesus fez a Pedro de que ele seria um homem velho antes de morrer. Mas foi necessária oração para fazer cumprir as promessas da palavra de Deus. Isso é o que devemos entender. As promessas da palavra de Deus não são um substituto para a nossa oração, elas provocam nossa oração. E é necessário que nossas orações tornem as promessas da palavra de Deus eficazes em nosso espírito. Também é necessária nossa oração para liberar a intervenção dos anjos em nosso favor. A Escritura diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados em nosso benefício, mas eles não vêm como regra, até que oremos. Por nossa oração liberamos aquela intervenção dos anjos que é a resposta de Deus. Tenha em mente que a oração rompe o reino de Satanás nos lugares celestiais e libera a intervenção angelical divina. Capítulo 16. A arma do louvor. A próxima grande arma de ataque que segue logicamente após a oração é o louvor. De certo modo, você pode considerar o louvor como um tipo de oração. Na Bíblia, o louvor está frequentemente relacionado com a grandiosidade ou temor de Deus. O louvor evoca a intervenção sobrenatural de Deus e também é a resposta apropriada a essa intervenção. Em Êxodo 15, 10 e 11, é encontrada a canção que Moisés e Israel cantaram depois de sua libertação do Egito, e depois que o exército de Faraó foi destruído pelas águas do Mar Vermelho. Tu sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, majestoso em santidade, incrível em louvores, operando maravilhas? Observe a frase, incrível nos elogios. O louvor revela e evoca a grandiosidade de Deus, seu temor, especialmente contra os inimigos do povo de Deus. Salmo 22, 23 declara: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no e tenham temor dele, todos vocês, descendentes de Israel. Louvor é a resposta apropriada do povo de Deus à sua grandiosidade, aos atos terríveis de guerra e vingança em seu favor. Salmo 8:2 diz: da boca das crianças e das crianças que amamentam tu estabeleceste a força, por causa dos teus adversários, para fazer cessar o inimigo e o vingativo. Vemos aqui que Deus providenciou força para seu povo contra seus inimigos. Duas palavras são usadas para o inimigo. Primeiro, adversários, no plural. Eu acredito que isso significa o reino de Satanás, em geral. Esses são os principados e potestades, os governantes e autoridades mencionados em Efésios 6:12. A segunda palavra é inimigo, no singular. Eu acredito que se refere ao próprio Satanás. Deus providenciou forças para o seu povo lidar com todo o reino. A natureza da força que Deus providenciou é mais plenamente revelada em Mateus 21:15 e 16.
Jesus estava no templo fazendo milagres e as criancinhas corriam de um lado para o outro gritando, Hosana. Os líderes religiosos pediram a Jesus para silenciar as crianças. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele havia feito, e os filhos que clamavam no templo e diziam, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e disse-lhe, você ouve o que eles estão dizendo? E Jesus disse-lhes, sim. Você nunca leu, da boca de crianças e bebês amamentando, tu preparaste elogios para ti mesmo? Jesus respondeu citando Salmos 8:2, mas mudou um pouco a citação. Ele nos deu, por assim dizer, seu próprio comentário. O salmista disse, da boca das crianças e dos bebês que amamentamos tu estabeleceste a força. Jesus disse, tu preparaste o louvor. Portanto, isso revela que a força do povo de Deus é o louvor. O louvor é nossa grande fonte de força. Observe algumas outras coisas sobre esta revelação. Em cada caso, primeiro diz, fora da boca. A boca é o principal canal para liberar nossas armas espirituais contra o reino de Satanás. Em segundo lugar, fala de bebês e bebês. Isso significa aqueles que não têm força natural própria, que devem confiar na força de Deus. Naquele tempo Jesus respondeu e disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por teres escondido estas coisas dos sábios e inteligentes, as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Ele estava falando sobre seus próprios discípulos. Bebês não são necessariamente aqueles recém-nascidos na natureza, mas são aqueles que não têm força natural própria e devem depender totalmente da força de Deus. O propósito do uso do louvor como arma é silenciar Satanás. Isso se alinha com Apocalipse 12:10. Esta é uma visão que ainda não se cumpriu, mas que nos diz muito sobre a atividade de Satanás neste momento. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo chegaram. Pois o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Isso nos diz que a principal atividade e principal arma de Satanás contra nós são as acusações. Ele está nos acusando continuamente diante de Deus, tanto de dia quanto de noite. Ocorreu-me que, se Satanás está ocupado dia e noite, não podemos nos dar ao luxo de estar ocupado apenas durante o dia. Devemos encontrá-lo dia e noite. Satanás nos acusa para nos fazer sentir culpados. Esta é sua principal arma contra nós. Você pode dizer, bem, por que Deus não silencia Satanás? Simplesmente porque Deus nos deu os meios para silenciar Satanás e ele não vai fazer isso por nós. O meio de fazer isso é elogiar, pela boca de bebês e crianças que estão amamentando. É o louvor que sobe pelos lugares celestiais, alcança o trono de Deus e silencia as acusações de Satanás contra nós. Apocalipse 16:13 e 14 é profético. Não tentarei explicar como isso será resolvido na história, mas quero apontar um princípio importante. João diz, e vi saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos como rãs, porque são espíritos de demônios, realizando sinais que vão aos reis do mundo, a fim de os congregar para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O que quero enfatizar aqui é que os espíritos satânicos impuros também operam pela boca. Louvor que silencia Satanás sai da boca do povo de Deus. As forças espirituais satânicas são liberadas pela boca daqueles que estão do lado de Satanás. Da boca do dragão, a besta e o falso profeta saíram espíritos imundos. Em certo sentido, isso indica que o lado que usar a boca com mais eficácia vencerá essa guerra espiritual. Se não aprendermos a usar nossa boca, não poderemos vencer a guerra. Os espíritos imundos também são comparados às rãs. É interessante notar que as rãs só fazem barulho à noite, e seu barulho é um coachar incessante e repetitivo que se estende por todas as horas da escuridão. Acredito que seja uma imagem muito vívida de algo com o qual estamos familiarizados na civilização contemporânea, a propaganda. A propaganda é frequentemente um instrumento satânico para promover falsas ideologias, falsos objetivos políticos ou governantes falsos e malignos. Uma das melhores maneiras de lidar com essas forças é o elogio que sai da boca do povo de Deus. Outro exemplo do poder do louvor está no Salmo 149, 6-9, que o louvor a Deus esteja em suas bocas e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para infligir vingança às nações e punição aos povos, para amarrar seus reis com grilhões, seus nobres com grilhões de ferro, para cumprir a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus santos. Isso fala de algo que todos os santos de Deus podem fazer por meio do louvor,
No entanto, esse louvor é acompanhado por uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus e o louvor devem andar juntos. Combinado com a palavra de Deus, o louvor se torna um instrumento de julgamento sobre reis e nações. Os reis e nobres mencionados são os príncipes angelicais de Satanás e reis do mundo invisível. A nós, povo crente de Deus, é confiada a autoridade de administrar sobre eles a sentença escrita. Em outras palavras, ministramos sobre eles o julgamento revelado de Deus, e esse privilégio é concedido a todos os santos de Deus. Em 1 Coríntios 6, 2-3, Paulo diz aos cristãos: não sabes que os santos julgarão o mundo? Não sabes que iremos julgar os anjos? Temos a autoridade que nos foi confiada, por meio da palavra de Deus e da arma de louvor, para administrar o julgamento de Deus sobre anjos, governantes, reis, povos e nações. Isso implica um tremendo poder e autoridade. Capítulo 17. A arma da pregação. Essa arma de ataque está relacionada ainda mais direta e especificamente à palavra de Deus. É única e exclusivamente a pregação da palavra de Deus. De forma alguma se aplica à pregação de outras coisas, como filosofia humana, ideologias políticas ou mesmo teologia elaborada. Começamos com o encargo solene de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 4, 1-4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos, e em vista da sua vinda e do seu reino, dou-vos o seguinte encargo: pregue a palavra. Esteja preparado na época e fora da época, corrija, repreenda e encoraje, com grande paciência e instruções cuidadosas, porque chegará o tempo em que os homens não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, para atender aos seus próprios desejos, eles reunirão ao seu redor um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos querem ouvir. Eles desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Eu quero apontar algumas coisas importantes. Primeiro, a solenidade da acusação. É dado na presença de Deus e de Cristo Jesus, à luz do fato de que Cristo julgará os vivos e os mortos e em vista de seu aparecimento em seu reino. É uma das acusações mais solenes já feitas a um servo de Deus. Em segundo lugar, a tarefa é pregar a palavra. Implica a responsabilidade do pregador pelo que prega. A referência ao fato de que Jesus julgará os vivos e os mortos indica que o pregador responderá ao Senhor pelas mensagens que prega. É um aviso para não acomodar os desejos dos rebeldes que se satisfazem, que não querem ouvir a verdade e procuram pregadores que pregarão o tipo de coisa que desejam ouvir. Há um aviso de que nem todos receberão a verdade. No entanto, apesar da oposição e crítica, a tarefa é pregar a palavra de Deus. A Escritura tem muito a dizer sobre a eficácia da palavra de Deus. Em Isaías 55:11, Deus diz: assim é a minha palavra que sai da minha boca. Não vai voltar para mim vazio, mas vai realizar o que desejo e alcançar o propósito para o qual eu o enviei. Novamente, em Jeremias 23:29, Deus diz: minha palavra não é como fogo, declara o Senhor, e como um martelo que quebra uma pedra em pedaços. Então, em Hebreus 4:12, ele afirma: a palavra de Deus é viva e ativa. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, julga os pensamentos e atitudes do coração. Há um tremendo poder na pregação da palavra de Deus. Seus resultados são garantidos. Não retornará vazio. Isso cumprirá o prazer de Deus. É um martelo que quebrará em pedaços toda a rocha que se opõe aos propósitos de Deus. É como uma espada afiada que perfura os recessos mais íntimos da personalidade humana e revela os segredos do coração e da mente dos homens. Atos 19:8-10 é um exemplo desse poder da palavra de Deus pregada pelo ministério de Paulo em Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente lá por 3 meses, argumentando persuasivamente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles tornaram-se obstinados. Eles se recusaram a acreditar e difamaram publicamente o caminho. Então Paulo os deixou. Ele levou os discípulos com ele e teve discussões diárias na sala de aula de Tirano. Isso durou 2 anos, de modo que todos os judeus e gregos que moravam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Existem 3 adjetivos que descrevem essa pregação de Paulo: intensa, contínua e extensa. Diariamente por 2 anos, ele ensinou a palavra de Deus. Foi extenso no sentido de que seu ensino se estendeu a toda a grande província da Ásia. Muitas vezes não percebemos que Paulo passou mais de 2 anos na cidade de Éfeso, todos os dias pregando a palavra de Deus. Os resultados são mais ou menos como jogar uma pedra em um lago, e em seguida, observar as ondulações saindo do local onde a pedra caiu.
estendendo-se cada vez mais em todas as direções até chegarem à margem do lago. O primeiro resultado foi uma confirmação sobrenatural. A Escritura diz que Deus confirmará sua palavra. Ele não confirma teorias ou filosofias humanas, ou mesmo marcas denominacionais. Ele irá, no entanto, confirmar sua palavra. Ele fez isso por Paulo. Atos 19, 11 e 12 diz: Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo. Adoro essa palavra, milagres extraordinários. Você sabe o que isso implica? Que alguns milagres eram comuns, mas os que aconteceram aqui em Éfeso foram extraordinários. Eu me perguntei, em quantas de nossas igrejas hoje temos milagres comuns, quanto mais milagres extraordinários? Esses milagres extraordinários são então descritos. Lenços e aventais que o tocaram foram levados aos enfermos, e suas doenças foram curadas e os espíritos malignos os deixaram. Posso testificar por experiência própria que vi milagres como esse acontecerem em minha época. Esta prática não está desatualizada. O fator-chave é pregar a palavra de Deus. O primeiro resultado da pregação de Paulo em Éfeso foi uma confirmação sobrenatural de sua mensagem por milagres. O segundo resultado são os espíritos malignos sendo expulsos para fora. Atos 19, 13 a 16 diz: Alguns desempenham que circulavam expulsando os espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possuídos por demônios. Eles diriam: Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia. 7 filhos de Soeva, um sumo sacerdote judeu, estava fazendo isso. O espírito maligno respondeu-lhes: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Então o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles e os dominou a todos. Ele deu uma surra neles que eles correram para fora de casa nus e sangrando. Uma das coisas importantes no ministério é revelar os agentes secretos de Satanás. Demônios, ou espíritos malignos, são os agentes secretos de Satanás. Representam um grande estágio de progresso no ministério da palavra de Deus, quando esses espíritos malignos são trazidos à tona. Foi o que aconteceu aqui. Estou impressionado com o que o espírito maligno disse. Jesus, eu reconheço. Paulo, eu conheço. Para mim, isso é uma espécie de elogio indireto quando os representantes de Satanás podem dizer sobre um pregador: Eu sei sobre ele está realizando algo. O terceiro resultado da pregação de Paulo foi que o domínio ocultista sobre uma cidade inteira foi quebrado, conforme descrito em Atos 19, 17 a 19. Quando o incidente do homem com o espírito maligno, se tornou conhecido pelos judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles ficaram com medo. E o nome do Senhor Jesus foi muito honrado. Muitos dos que acreditaram agora vieram e confessaram abertamente suas más ações. Vários praticantes de feitiçaria juntaram seus pergaminhos e os queimaram publicamente. Quando calcularam o valor dos pergaminhos, o total chegou a 50.000 dracmas. Veja, muitas pessoas eram crentes, mas elas estavam se envolvendo com o ocultismo, uma situação que é semelhante na igreja hoje. Eles tinham um pé no reino de Deus e um pé no acampamento de Satanás. Mas quando eles viram essa terrível demonstração da realidade do poder de Satanás, eles decidiram se comprometer totalmente com Deus e dar as costas a Satanás. Como prova disso, eles trouxeram os livros ou pergaminhos que continham o conhecimento oculto, magia e feitiçaria. Todos esses livros foram queimados publicamente na cidade de Éfeso. O valor dos livros era de 50.000 dracmas. Um dracma, naquela época, era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. Se você estimar o salário de um dia nos Estados Unidos em cerca de $30, 50.000 dracmas correspondem a $1.500.000. É uma grande soma de dinheiro. A mesma coisa precisa acontecer em quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos hoje. Vejamos a explicação das Escrituras de tudo isso em Atos 19 e 20. Desta forma, a palavra do Senhor se espalhou amplamente e cresceu em poder. O poder por trás de tudo isso era a palavra do Senhor. O ministério da palavra de Paulo, por mais de 2 anos, produziu resultados dramáticos e poderosos. O reino de Satanás naquela área foi abalado até os alicerces, suas fortalezas foram derrubadas. Atos 20 e 20 seguintes é o próprio relato de Paulo sobre seu ministério em Éfeso. Você sabe que não hesitei em pregar qualquer coisa que pudesse ser útil para você. Verso 26 Portanto, declaro a vocês hoje que sou inocente do sangue de todos os homens. Verso 27 Pois não hesitei em vos anunciar toda a vontade de Deus. Paulo resumiu seu ministério como alguém sem reservas e sem concessões. Esse é o tipo de pregação da palavra de Deus que produz efeitos semelhantes. Precisamos desse tipo de pregação hoje. Capítulo 18.
a arma do testemunho. Precisamos começar distinguindo entre testemunho e pregação. Pregar é apresentar as verdades da palavra de Deus diretamente, mas testemunho é testemunhar ou ser uma testemunha. Testemunho é falar por experiência pessoal sobre incidentes que se relacionam com a palavra de Deus e confirmam a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, se estamos pregando uma mensagem sobre cura, pregamos os princípios pelos quais Deus cura e oferecemos suas promessas de cura. Mas se estamos testificando sobre cura, falamos sobre um incidente em que experimentamos Deus nos curando. Portanto, o testemunho e a pregação estão ambos relacionados com a palavra de Deus, mas eles a abordam de ângulos diferentes. O testemunho é básico para a estratégia de Jesus de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. Ele revelou essa estratégia em suas palavras finais na terra, enquanto estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, prestes a deixá-los, conforme se encontra em Atos 1:8. Mas vocês receberão força quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Notamos, primeiro, que para sermos testemunhas eficazes de Jesus, precisamos de poder sobrenatural. Nosso testemunho é sobrenatural. Precisa ser apoiado e reforçado por um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Jesus não permitiu que seus discípulos saíssem e começassem a testificar até que fossem dotados desse poder no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, Jesus não disse, você testemunhará, que é o que muitas pessoas religiosas dizem hoje. Ele disse, vocês serão testemunhas. Em outras palavras, não são apenas as palavras que falamos ou os folhetos que distribuímos, mas nossa vida total é ser uma testemunha de Jesus e da verdade do Evangelho. Terceiro, Jesus imaginou um círculo cada vez maior. Ele disse para começar onde você está em Jerusalém. Vá e conte às pessoas. Deixe que eles creiam e sejam cheios do Espírito Santo. Em seguida, deixe-os ir e contar a outras pessoas. Por sua vez, deixe-os crer, ser cheios do Espírito Santo e ir e contar aos outros. Ele disse que começará em Jerusalém, seguirá para a Judéia e depois para Samaria, e não cessará até que alcance os confins da terra. Essas foram as últimas palavras que Jesus falou na terra. Sua mente e seu coração estavam nos confins da terra. Ele nunca ficaria satisfeito até que isso fosse alcançado. Sua estratégia básica para alcançá-lo era que todo o povo de Deus se tornasse testemunha, testemunhando e ganhando outros. Esses, por sua vez, deveriam testemunhar e vencer até que, como as ondas em expansão das pedras lançadas em um lago, alcançassem os confins da terra. Olhando para trás na história, quando o povo de Deus aplicou essa estratégia, ela funcionou. Em 300 anos, conquistou o Império Romano. Eu acredito que a grande força espiritual básica que derrubou o Império Romano pagão foi o testemunho de milhares e milhares de crentes cristãos de diferentes origens, raças, níveis sociais e religiões. Todos eles disseram, Jesus mudou minha vida. O impacto disso acabou por quebrar aquele império severo, forte e cruel de Roma. A Bíblia indica que a mesma arma acabará por derrubar até mesmo o reino de Satanás nas regiões celestiais. Isso pode ser visto na previsão profética em Apocalipse 12, 7-11. Estes versículos descrevem um grande conflito que abrangerá o céu e a terra no final desta era. E houve guerra no céu. Eu acredito que ainda está no futuro. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não era forte o suficiente, e eles perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado abaixo, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que leva o mundo inteiro para o lado errado. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Então ouvi uma grande voz no céu dizer, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Para o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi atirado para baixo. O acusador dos irmãos é Satanás. Isso descreve como ele foi arremessado de seu reino nas regiões celestiais. Em seguida, descreve como os crentes venceram Satanás. Observe que é um conflito direto de pessoa para pessoa. Eles, os crentes, o venceram. Satanás, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, eles não amaram suas vidas a ponto de fugirem da morte. Sua principal arma está na palavra testemunho. É o testemunho deles que acabará por abalar todo o reino de Satanás. Eu acredito que o testemunho deles está centralizado em duas coisas, a palavra de Deus e o sangue de Jesus. Seu testemunho liberou o poder que está na palavra e no sangue. Podemos aplicar isso de uma maneira simples e prática a nós mesmos.
Nós vencemos Satanás quando testificamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por nós. Você pode ver a importância de prestar testemunho pessoal à palavra e ao sangue. Existem várias maneiras de fazermos isso. Uma forma indicada é a ceia do Senhor ou a Eucaristia. Às vezes não vemos sob esta luz, mas este é um testemunho contínuo de nossa fé na palavra e no sangue. Falando sobre a ceia do Senhor, Paulo disse em 1 Coríntios 11:26, pois sempre que você come este pão e bebe este cálice, você proclama a morte do Senhor até que ele venha. Sabemos que o cálice representa o sangue do Senhor, então, ao tomar a ceia do Senhor, estamos continuamente testificando, proclamando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para testificar efetivamente o que a palavra de Deus diz sobre o sangue de Jesus, devemos estar familiarizados com o que a palavra de Deus realmente nos diz sobre o sangue de Jesus. Existem 5 provisões extremamente importantes reveladas na palavra de Deus, que vêm a nós por meio do sangue de Jesus. Primeiro, encontramos em Efésios 1:7. Nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso nos diz 2 coisas que são fornecidas para nós por meio do sangue de Jesus. O primeiro é a redenção, somos redimidos. O segundo é o perdão, somos perdoados, conforme mostrado em 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele próprio está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceiro, o sangue nos limpa continuamente. Por meio do sangue, temos à nossa disposição uma limpeza espiritual contínua. Romanos 5:9 afirma: muito mais então, já tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quarto, estamos justificados. Isso significa que nos tornamos justos. A melhor descrição já ouvida de justificado é: justificado como se nunca tivesse pecado, porque fui feito justo com uma justiça que não conhece pecado, que é a justiça de Cristo. Hebreus 13:12 declara: portanto também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Quinto, a Bíblia nos diz que podemos ser santificados pelo sangue de Jesus. Santificar significa tornar santo ou separar para Deus. Estas são as 5 grandes provisões do sangue de Jesus revelado pela palavra de Deus. Primeiro, somos redimidos. Em segundo lugar, somos perdoados. Terceiro, somos limpos. Quarto, somos justificados, tornados justos. Quinto, somos santificados, tornados santos. Essas disposições só se tornam totalmente eficazes em nossa vida quando prestamos testemunho pessoal. Devemos ser ousados o suficiente para declarar nossas convicções. Devemos dizer assim: através do sangue de Jesus, fui redimido das mãos de Satanás. Através do sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. O sangue de Jesus me limpa de todos os pecados. Por meio do sangue de Jesus, sou justificado, feito justo, como se nunca tivesse pecado. Através do sangue de Jesus, sou santificado, feito santo, separado para Deus. Eu não estou mais no território de Satanás. Medite nas 5 provisões do sangue de Jesus: redenção, perdão, purificação, justificação, santificação. Em seguida, compreenda o fato de que eles se tornam efetivamente seus quando você testemunhar a eles pessoalmente. Testificando a eles pessoalmente, vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Para sermos eficazes na guerra espiritual, devemos continuamente tomar a ofensiva com as armas que Deus providenciou para nós. Não é suficiente apenas nos defendermos e esperar que o Senhor nos livre. Somos um exército de conquistadores e as nações do mundo estão maduras para um povo que as conquistará com o evangelho do reino.